Eu queria que você fechasse os olhos aí no seu lugar para a gente fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, Pai. Obrigado pela festa que estamos vivendo aqui. Eu oro agora para que a sua palavra, que é viva, Deus, possa falar aos nossos corações, Deus. Usa o pregador, usa a sua palavra, que caia sobre solo fértil, para que a gente possa transformar a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, esse livro aqui, O Deus Pródigo, do Tim Keller, eu estou mostrando ele aqui, não é nenhum jabá, nenhuma propaganda, não estamos vendendo ele, mas foi através desse livro que eu tive a inspiração para compartilhar com vocês a palavra de hoje. Então, se você já leu esse livro, vá na paz do Senhor, está dispensado. Mentira, tá não. Se você já leu esse livro, eu creio que Deus vai te abençoar hoje. E se você não leu, eu aconselho que você compre, porque é um livro tremendo, impactante. Tim Keller, sem dúvida, é um dos maiores influenciadores teólogos dessa última geração. Infelizmente, alguns meses atrás ele faleceu, mas com certeza deixou muitas pregações, histórias, livros que nos abençoam e vão abençoar gerações e gerações. Então, a pregação que eu queria compartilhar hoje é inspirada nesse livro. E eu queria começar fazendo uma pergunta, você não precisa responder, mas é uma pergunta de reflexão, que é: se você morresse hoje, você seria salvo? Ou se Jesus voltasse hoje, nesse momento, aqui agora, você seria salvo? E se sim ou não, dependendo da sua pergunta, eu acrescentaria na pergunta: por quê? Por quê? Normalmente existem duas respostas para essa pergunta. Existe aquela resposta que a pessoa fala: não, com certeza eu seria salvo, com certeza, se Jesus viesse aqui ou eu morresse agora, eu seria salvo. E tem aquela outra pergunta, a pessoa que ou ela vai ficar em dúvida, ou ela vai falar: olha, eu não tenho muita certeza disso. E aí vem a segunda pergunta: por quê? A pessoa que está em dúvida em relação a isso, normalmente é muito comum a gente ouvir a pessoa respondendo assim: olha, é porque talvez eu não esteja pronto. Talvez eu ainda tenha coisas na minha vida que eu preciso parar de fazer, e talvez por isso que eu tenho essa dúvida se eu vou ser salvo ou não. Ou então a pessoa, ela diz que ainda não está bem com Deus como ela gostaria, ela não alcançou ainda o relacionamento que ela gostaria, ou ela se sente suja, ela se sente pecadora demais para que ela possa ser salva. E normalmente ela responde: olha, eu não tenho certeza. O grande lance aqui dessa resposta, que a pessoa que está em dúvida, é que é uma resposta que não faz sentido em relação ao que o Evangelho nos fala sobre salvação. Porque quando eu chego para você e falo: olha, Jesus te salvaria agora, e você chega e fala: não sei. Aí eu pergunto por quê, e você me responde uma dessas coisas que eu falei. É como se você estivesse falando assim: olha, antes de eu tomar banho, eu preciso me limpar. Ou antes de eu ir no médico, eu preciso tomar algum remédio para me curar. Aí quando eu estiver melhor, eu vou no médico. É por isso que essa resposta não faz sentido. Que é como se você quisesse fazer algo antes realmente daquilo que é importante. Já a pessoa que chega e fala: não, com certeza eu seria salvo. Com certeza, se Jesus voltasse agora, ou se eu morresse agora, eu estaria no céu. Porque se você olhar para a minha vida, eu faço coisas para o Senhor, eu vivo uma vida, eu tento viver pelo menos uma vida santa, eu tento viver uma vida assim, tudo bem, talvez eu não ore todos os dias, eu não leia a Bíblia todos os dias, mas eu dou o meu melhor para viver uma vida digna de um cristão ou de uma cristã. Só que essa resposta também está equivocada, porque é a mesma coisa que você disser assim: olha, eu estou doente, eu vou entrar no carro, eu vou no médico, eu vou ser curado, e aí quando me perguntarem o que aconteceu, eu vou falar: se não fosse o carro, eu não seria curado. Não faz sentido, porque na verdade aquele que te curou, o médico, o carro ele foi só o veículo para te levar àquele que te cura. Então quando você chega e fala: com certeza eu seria salvo, você está depositando a sua salvação na vida e no comportamento que você leva. Então as duas respostas, elas estão equivocadas, e essas duas respostas fazem com que a gente tenha uma visão distorcida do que é verdadeiramente o Evangelho. Então, quando nós olhamos para que é o Evangelho, não é sobre seguir regras. Quando nós olhamos verdadeiramente o que significa Evangelho, não é sobre deixar de seguir ou seguir regras para que eu possa ser salvo e alcançar uma salvação.
Qualquer uma dessas respostas à pergunta é uma resposta equivocada, uma resposta onde nós vemos que existe uma visão distorcida sobre o que é o Evangelho. Para você que se acha digno de salvação, você fala, olha, eu sou digno de salvação, eu vivo a minha vida como eu deveria viver e é claro que eu vou ser salvo. Quando nós abrimos em Isaías 64, no versículo 4, olha o que o profeta diz sobre as suas próprias ações. Ele fala o seguinte: somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folha e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. O que o profeta está falando aqui é que não importa o que você faça, o quão bom seja aquilo que você fez, seja na sua vida ou na vida dos outros, não é suficiente para ser algo que vai permitir a sua salvação. Agora o outro que fala, não, eu não sou digno, talvez eu estou em pecado, eu não seria salvo. Você está certo nisso. Você está certo, realmente você não é digno. Porque no final das contas, ninguém é digno de salvação baseado no comportamento, naquilo que nós fazemos. Porque não é sobre seguir regras. Quando nós falamos sobre santidade, eu não faço algo para ser santo. Eu faço para encontrar com aquele que é santo. E quando eu encontro com aquele que é santo, eu me torno mais santo. Quando eu falo ou faço algo para que eu seja mais espiritual, eu não consigo fazer isso. Eu faço aquilo para me encontrar com aquele que é espírito e para que eu possa viver aquilo na minha vida. Quando eu falo de pureza, não tem como eu andar puro. É impossível. Eu sou, enquanto eu viver, impuro. Mas quando eu faço as coisas, eu me encontro com aquele que é puro. E por isso eu sou purificado. Alguns meses atrás eu preguei sobre a vida é uma vida... A vida de falhas. Como que é? Um conto de falhas. Aí, ó, alguém estava prestando atenção. A vida é um conto de falhas. E quando eu preguei sobre isso, eu falei um pouco sobre isso e eu usei o texto de Gálatas, onde Paulo, lá no capítulo 1, no versículo 6, ele diz o seguinte, ele está escrevendo para uma igreja e fala assim, ó, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. O que Paulo está fazendo aqui é ele chegar na igreja de Gálatas e falar, eu estou perplexo, eu estou impressionado, vocês estão de brincadeira que vocês estão fazendo isso. Vocês estão brincando comigo, né? Eu vim e falei que a única forma de vocês serem salvos e continuarem num caminho de alguém que é cristão é Jesus e somente Jesus. E agora vocês estão dando ouvido para outras pessoas que estão falando, ó, não é só Jesus, é Jesus e mais alguma coisa. Não é só Jesus que te salva e santifica. Você precisa ir na igreja, ir no PGM, ler a Bíblia e orar. Não é só Jesus que vai transformar a sua vida. Adiciona mais alguma coisa ou deixe de fazer algo, aí sim você é alguém salvo. Então Paulo, se ele tivesse junto com a gente aqui e nos encontrasse e a gente fosse uma dessas pessoas que responderam, sim, eu vou ser salvo porque eu faço coisas boas, ou não, eu não vou ser salvo porque eu não mereço, eu ainda sou pecador, Paulo viraria para mim e fala, vocês estão de brincadeira comigo, né? Estão brincando que vocês estão adicionando algo a Jesus, adicionando algo que Jesus já fez para decidir se você é salvo ou não. Então, isso é um grande problema, porque quando nós fazemos isso, Paulo vai dizer em Gálatas que é um evangelho amaldiçoado. É qualquer coisa que não é um evangelho, é um evangelho distorcido do que realmente Jesus fez. A gente sempre vai achar que a obra da cruz e a ressurreição de Cristo não foi suficiente, adicionando ou alguma coisa que nós devemos fazer, ou adicionando algo que nós não devemos fazer. E existe uma história na Bíblia que fala sobre isso. Talvez uma das histórias mais conhecidas, talvez você conheça, mas nós vamos ler aqui ela, para que a gente relembre alguns pontos importantes dessa história. Ela é conhecida como parábola do filho pródigo, ou parábola do filho perdido, ou só simplesmente filho pródigo, ou filho perdido. E você encontra ela em Lucas, no versículo 11. Se você está com a Bíblia aí, você pode ler junto comigo, ou no telão que vai aparecer, mas eu quero ler sobre uma das histórias mais bem escritas que existe. Jesus está falando com alguns grupos de pessoas, e ele fala assim, lá no versículo 11. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos.
O mais novo disse ao seu pai: pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. E aqui, irresponsavelmente, é um eufemismo para várias coisas que esse irmão fez lá. E depois a gente vai falar sobre isso. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho, presta muita atenção aqui, estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou: o que está acontecendo? E ele lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa é uma das histórias mais conhecidas na Bíblia, você já provavelmente já ouviu sobre ela. A questão aqui é que existiam dois grupos que Jesus estava conversando e ele contou essa história. Existia o grupo que era aqueles coletores de impostos, pecadores, que é representado claramente aqui na história pelo irmão mais novo. E nós tínhamos aqueles que eram mestres da lei, aqueles que eram os religiosos, que são claramente aqui representados pelo irmão mais velho. Ok? Isso é muito claro para a gente quando há essa divisão. Então nós temos aqueles que pararam de seguir a religião, que decidiram fazer as coisas através das suas próprias vontades e se entregar a elas. E nós tínhamos aqui aqueles religiosos que seguiam a lei como deveria ser. Para quem não sabe, na Torá tinham 613 leis que precisavam ser seguidas rigorosamente, senão você era considerado um pecador. Então essas pessoas tentavam dia após dia seguir essas leis rigorosamente. Se a gente for contextualizar hoje aqui, nós temos aquela pessoa que vai para a balada, que usa droga, que bebe, que se envolve com prostitutas, e nós temos aquelas pessoas que vêm à igreja, que vão no PGM, que leem a Bíblia e que oram. Esses são os dois grupos de pessoas que nós temos. E na história, qual que estava certo? Qual foi o irmão na história que tomou a decisão correta? O que Jesus queria comunicar é que não importa se você é o irmão mais novo, não importa se você é o irmão mais velho, nenhum dos dois estava com a postura correta de alguém que é filho. Porque nenhum dos dois entendeu o que de fato é se relacionar com o pai. Os dois tinham uma visão distorcida, assim como nós hoje temos uma visão distorcida do que é o Evangelho, nos relacionamos de maneira errada com o Pai. Um se acha pecador demais para se relacionar com o Pai, e um se acha bom demais e precisa receber as bênçãos do Pai. E eu queria que a gente olhasse um pouquinho primeiro para o filho mais novo. E o que eu quero comunicar aqui é que provavelmente a maioria de nós está em um desses grupos. Ou você está com seu coração de irmão mais novo, ou você está com seu coração de irmão mais velho. E a minha oração e o meu desejo hoje é para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, para que ele possa mostrar que tipo de irmão você é. O irmão mais novo, ele chega para o pai e pede a herança para o pai, certo? Só que você e eu sabemos que normalmente quando uma herança é passada para alguém, quando o dono daquela herança morre, sim ou não? Sim, gente.
Então, quando o dono daquela herança morre, aquilo é passado para outra pessoa da família, provavelmente para o filho. Então, quando o filho mais novo ele chega para o pai e pede herança, ele está dizendo para o pai dele que, na verdade, ele queria que o pai dele tivesse morto. Ele está chegando para o pai dele e fala: olha, eu queria mesmo é que o senhor tivesse morto, para eu pegar a herança. Mas como eu não posso fazer isso, me dá o que é meu de direito. Me dá o que eu mereço, porque eu quero usar da maneira que eu quero, da maneira que eu desejo. Então, o filho mais novo estava comunicando ao pai: olha, na verdade, eu mereço essa herança, e você tinha que morrer, mas como você não está morto, eu quero agora para viver aquilo que eu desejo. E o pai, normalmente, o que um pai, hoje, você que é pai, o que você faria se seu filho fizesse isso com você? Se viraria para o teu filho e fala: você estava brincando comigo, né? Daria um tapão: sai daqui, você está viajando, eu nem morri ainda, já está querendo viver às minhas custas. Só que o pai, ele tem uma postura completamente diferente do que a gente imagina, e ele se humilha, e ele sofre essa rejeição, essa falta de amor do filho, e entrega a herança para o filho. E aí o que o filho faz? Como a gente leu na história, ele vai para uma região distante, gasta tudo da forma que ele deseja. Provavelmente ele gastou das maneiras mais depravadas que a gente pode imaginar. O próprio filho mais velho depois fala que ele gastou tudo com prostitutas, mas provavelmente foi com muitas outras coisas. E aí ele passa um tempo, e eu não imagino que foi pouco tempo. Se a gente imagina uma herança grande, rica, esse irmão mais novo deve ter demorado um bom tempo para gastar isso, talvez alguns anos. E aí ele termina, gastou, está sem mais nada, está numa situação terrível, e ele fala: olha, se eu voltar para a casa do meu pai, pelo menos eu vou ter o que comer, vou ter onde dormir, vou ter onde viver melhor do que eu estou agora. E aí ele se levanta e vai para a casa do pai. E naquele momento, o pai encontra ele, e ele vai em direção ao filho, ele nem espera o filho falar, dar o discurso que ele tinha. Ele simplesmente aceita o filho de volta na família, mata o bezerro gordo, né, o novilho da engorda que o pessoal chama, que era um animal preparado só para um dos momentos mais importantes da vida, e provavelmente ele fez um churrascão, chamou a cidade toda para festejar. Matou o maior animal que tinha. Naquela época não tinha como botar na geladeira nem nada, então tinha que comer tudo no mesmo dia. Chamou a galera toda, eles fizeram uma festa de retorno do filho que tinha gastado tudo. Isso é interessante porque, se você é pai, e quem já foi filho, quem é filho sabe, quando você faz uma coisa errada, o que normalmente acontece com você? Eu lembro de uma vez, meu pai está aqui, ele vai rir, que eu estudava, na época era primeiro grau do ensino médio, eu devia ter uns 15 anos, eu não sei como que chama agora. Primeiro ano. Era o primeiro ano na época, eu tinha uns 15 anos, e aí eu só tinha aula no segundo tempo, por volta de umas 9, 9h30. E aí, o que aconteceu? Meu irmão saiu para a escola, minha mãe saiu para trabalhar, meu pai botou um frango no forno, ligou e falou: ó, Felipe, você vai sair daqui a pouco, daqui uns 10 minutos você desliga o forno e vai para a escola. Aí eu: fechou. Aí ele saiu de casa, aí eu olhei assim a casa vazia, aí eu pensei assim, eu falei: ué, se eu for para a escola e voltar, quando eu voltar ainda não vai ter ninguém em casa. Então, se eu não for, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Então, o que eu vou fazer? Matar a aula. Ninguém vai saber. O que eu fiz? Desliguei o forno. Claro, obediente, filho, né? Desliguei o forno. Sentei no sofá, pá, televisão, desenho, a manhã toda. De repente, eu ouço o carro do meu pai chegando. Aí eu já levantei do sofá correndo, aí ele aparece dentro de casa, assim. O que aconteceu? Ele foi para o trabalho e ficou preocupado de eu ter ido para a escola e não ter desligado o forno. Aí ele falou: vou voltar para casa e conferir. Quando ele chega em casa, o que eu estou fazendo lá? Matando aula. O que um pai faria nesse momento? Eu não lembro direito o que meu pai fez. Mas o que um pai faria nesse momento? Ele viraria e falaria assim... Imagina essas histórias, todo mundo já viveu algo parecido. Mas o que um pai faria nesse momento? Ele pararia para o filho: muito bem, hein, ó, tá de parabéns. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma festa para festejar a sua desobediência, que maravilha. Vamos lá no mercado agora, comprar um monte de coisa, vamos chamar seus amigos, vamos fazer essa festa, porque foi maravilhoso como você me desobedeceu. Não faz o menor sentido, não é? Só que o que o pai da história faz é justamente isso, só que num nível muito maior. Porque aquilo que o irmão mais novo fez
foi ter gasto uma parte da herança e ter gasto da pior maneira possível e ter retornado para casa. Só que em vez do pai, na sua justiça como pai, fazer aquilo que a gente imagina que um pai faria, ele simplesmente corre em direção ao filho e o recebe. O recebe de volta na família. Quando nós entendemos que essa parte da história está falando sobre a graça de Deus, nós começamos a entender de verdade o que é o Evangelho. O Evangelho é uma notícia para a sua vida, que não importa o quão terrível ela foi, não importa o quão depravado ela foi, não importa o que você gastou do seu dinheiro, do seu tempo. A notícia é que existe um pai que corre em direção a você, que quer conquistar o seu coração de volta e trazer você de volta para a família, não importa o que você fez. Não importa qual é o seu passado, não importa qual é a sua história. Essa é a primeira parte dessa história, nos falando sobre o que é graça. Quando nós ouvimos sobre o que é o Evangelho de verdade, a primeira expressão que vem na nossa cabeça é: não é possível, isso é bom demais para ser verdade. Então quer dizer que eu não só não preciso fazer aquilo que é bom, mas se eu fiz tudo que é ruim, Deus me aceita de volta? A resposta é sim. Isso é bom demais para ser verdade. E é exatamente isso. Isso é bom demais para ser verdade. E isso nos tira qualquer prisão de autossalvação que a gente tenha sobre o que nós devemos fazer. Porque não é sobre seguir regras. É sobre o amor do Pai sobre a nossa vida. E aí, nós vamos para a segunda parte da história. E aqui de fato é o foco da nossa história. Aqui de fato é a informação central e aquilo que Jesus queria fazer, que é o irmão mais velho. O que acontece com o irmão mais velho? Primeira coisa, ele ouve a música, ele se recusa a entrar na festa, ele fica irritado pelo que está acontecendo. E por que ele fica irritado? Vocês perceberam? Qual que é a preocupação do irmão mais velho? A preocupação do irmão mais velho é que aquilo que está sendo gasto na festa, na verdade, é a herança que ele deveria receber. Então quer dizer, que estão usando a minha herança para gastar numa festa que não é para mim, de um irmão que deveria estar morto? Não é possível. Tem alguma coisa errada aí, meu pai ficou maluco, não é possível. Quem aqui já pensou? Eu já pensei muito isso na adolescência, às vezes eu até penso que então quer dizer, eu passo a vida toda servindo a Deus, abrindo mãos dos meus desejos, me dedicando na obra do Senhor, e um cara que viveu a vida dele de qualquer jeito e se converte no leito de morte e vai para o mesmo lugar que eu? Não é injusto isso? Eu estou vivendo a minha vida me dedicando, me doando, dando meu tempo, meu suor na obra de Deus, né? Vivendo as coisas de Deus, tentando viver uma vida boa, fazendo as coisas boas para minha família. E aquele cara que viveu do jeito que ele queria, no último segundo ele recebe a palavra e ele aceita Jesus, vai receber a mesma recompensa que eu? Se você pensa assim ou pensou assim, é exatamente esse o coração do irmão mais velho. Ele está olhando e fala: eu não acredito que eu estou trabalhando esse tempo todo, dedicando a minha vida, e ainda está sendo gasto uma herança que deveria ser minha, para um irmão que nem deveria estar aqui, que deveria estar morto. E não só morto, mas ele fez as piores coisas possíveis. E outra, por ele estar de volta na família, adivinha que a herança vai acontecer? Vai ser dividida novamente para o irmão mais novo. Então, além da minha herança ter gasto na festa, eu ainda vou ter que dividir de novo a minha herança com esse cara. E outra, mataram o novilho, o animal mais importante da fazenda, que é o mais caro da fazenda, para fazer uma festa para ele. Não é possível, ter alguma coisa errada, eu estou ficando maluco, meu pai está ficando maluco. Esse é justamente o pensamento do irmão mais velho, e esse é justamente um dos nossos pensamentos quando nós temos esse coração. O final da história nós não sabemos o que aconteceu. Nós sabemos que o irmão mais novo foi resgatado, ele voltou para a festa, mas a gente não sabe o que aconteceu com o irmão mais velho. Só que quando Jesus ele estava contando essa história, ele tinha um objetivo, que era redefinir o que é estar perdido e redefinir o que é pecado. Porque quando nós olhamos para essa história, né, fica muito claro para a gente que o irmão mais novo era alguém que estava perdido, sim ou não?
Era alguém que precisava de ser resgatado. Mas quando nós olhamos para o irmão mais velho, fica difícil a gente tentar descobrir isso, porque ele era alguém que seguia todas as regras. Como alguém que segue tudo o que precisa ser seguido, que ora, que lê a Bíblia, pode estar perdido? Como alguém que faz tudo o que deveria ser feito, o que se espera de alguém, pode estar perdido? Só que o que Jesus queria falar é que os dois estavam perdidos. Os dois precisavam ser resgatados. E os dois estavam vivendo uma vida de pecado. Isso é que era tão disruptivo naquele momento. E uma das coisas que mostra, e aí eu quero que você comece a sondar o seu coração nesse momento. Uma das coisas que reflete se o seu coração é o coração de um irmão mais velho, é quando nós ficamos com raiva, quando outras pessoas são abençoadas de alguma forma e não a gente. Sabe aquela raiva que você fala, poxa Deus, eu oro tanto ao Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Poxa Deus, eu sou tão fiel. Por que aquela pessoa que nem conhece o Senhor está prosperando muito mais do que eu? Poxa Deus, eu tenho feito tudo direito, sabe? Eu tenho seguido o que precisa ser seguido, todas as regras. Porque aquele que nem conhece o Senhor, ímpio, pecador, ele tem sido tão bom, ele tem prosperado, ele tem avançado no emprego dele, ele tem tirado as boas notas, a família dele tem crescido, tem sido boa. E eu aqui tenho vivido uma vida para o Senhor. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? O reino de Deus, ele não é uma meritocracia. Não tem a ver com o que você faz. Não tem a ver com o que você conquista. Não tem a ver com aquilo que você faz de bom. E o pior disso é que aquelas pessoas que têm o coração do irmão mais velho, elas olham para alguém que é irmão mais novo e falam assim, eu jamais faria o que ele fez. Me envolver com prostituta, drogas, eu jamais faria isso. A minha reputação. E aí quando eu me coloco nessa posição, eu fico numa posição de superioridade em que eu consigo olhar para aqueles que fazem essas coisas, mas de alguma forma Jesus alcançou o coração delas e eu não consigo perdoar elas. Porque elas estão sendo resgatadas pelo Senhor. Eu falo, Jesus, você está de brincadeira. O fulano, depois que a vida que ele teve, destruindo famílias, destruindo a própria vida, o Senhor está resgatando ele. Não, você está brincando. O fulano está tendo bons resultados na empresa, você está brincando. Logo eu. Por que eu não consigo? Por que as coisas não acontecem? E aqui eu queria dar um exemplo. Por que nós falamos a verdade? É um exemplo dessa situação, de alguém que tem um coração de irmão mais velho. Por que nós falamos a verdade? A maioria de nós fala a verdade porque nós temos medo da consequência da mentira. Porque nós sabemos, depois de viver algumas coisas, ter algumas experiências, que se a gente mentir, muitas vezes é pior se alguém descobrir. Então, eu normalmente não falo a verdade porque eu sou alguém que anda na verdade. Eu falo a verdade porque eu sou alguém que tem o medo da mentira se eu falar a mentira. Essa pessoa que pensa dessa forma é alguém que tem um coração como irmão mais velho. Eu não falo a verdade porque eu sou filho da verdade, porque meus pés estão calçados com a verdade do Evangelho. Eu não falo a verdade porque não importa a consequência dela. Eu falo a verdade porque se eu falar a mentira vai ser mais desvantajoso para mim. Quando isso acontece no coração do irmão mais velho, quando surge uma oportunidade em que ele percebe que se ele mentir, ele vai ter mais vantagens e ninguém vai descobrir, adivinha o que ele vai fazer? Ele vai mentir. Então, não se trata sobre fazer o que é certo. Isso é muito interessante porque, além de eu não conseguir perdoar aqueles que estão sendo perdoados por Deus, não importa o que eles fizeram, além de eu ter o meu coração superior, eu ando sempre com um peso enorme sobre a minha vida. Porque é muito difícil fazer as coisas por obrigação. E aqui vai uma dica, se você tem se cansado daquilo que você tem feito, seja aqui na igreja, seja em qualquer outro lugar, é porque o seu objetivo provavelmente está errado naquilo que você está fazendo. Uma das coisas que a gente tem batalhado aqui na igreja é sobre levantar novos líderes para o PGM. E uma das coisas que a gente mais ouve é, eu não estou pronto, eu não me sinto digno, eu não estou preparado. Quando você fala isso, você está comunicando, olha, o Espírito Santo que está dentro de mim não é suficiente para me dar sabedoria para assumir uma liderança. Eu preciso fazer algo a mais. Eu preciso estar pronto.
Eu preciso ser um pouco mais santo, mais digno para assumir esse papel de líder. Só que na verdade você já tem exatamente tudo que você precisa. Você apenas está com o coração do irmão mais novo, achando que você precisa fazer algo para você se tornar alguém, para você virar líder. Mas você já é filho, resgatado. O Espírito Santo está sobre você. Você já tem todo o poder que você precisa para exercer qualquer cargo que Deus colocar na sua mão. Ele já derramou isso sobre você. Não é sobre seguir regras. E a segunda coisa que Jesus queria definir era sobre o que de fato é pecado. Primeiro, a gente viu que claramente o irmão mais novo estava perdido e ele logo viu isso, ele voltou para o pai. A gente viu que o irmão mais velho também estava perdido, só que ele não se dá conta disso. E agora Jesus, ele continua contando a história e ele quer dizer o que de fato é pecado. Pecado não é só aquilo que você faz de errado, mas é o desejo que está no seu coração. Então quer dizer que você pode fazer coisas maravilhosas e ainda assim ser um pecador. E ainda assim ter a intenção errada no seu coração de pecado. Isso é muito interessante porque a gente vê claramente o irmão mais novo seguindo um caminho de autossatisfação e de desejo, e o irmão mais velho seguindo um caminho de cumprimento de regras. Só que os dois estavam seguindo caminhos diferentes, mas o coração deles era o mesmo. O objetivo deles era o mesmo, e o objetivo deles era alcançar a recompensa, a herança do Pai. Eles queriam a mesma coisa, só que cada um escolheu um caminho diferente. Ou você escolhe um caminho de satisfazer os seus desejos e abraçar a sua herança que você merece, ou você escolhe um caminho de cumprir as regras e você receber do Pai aquilo que você merece. O problema é que nenhum deles estavam focados em ter um relacionamento com o Pai, que de fato é o grande objetivo. Eles só queriam aquilo que o Pai poderia proporcionar para eles. Queria que o pai tivesse morto para alcançar a herança, e o outro estava irado porque o pai estava gastando a herança dele com alguém que não merecia. Uma pergunta para você: ninguém obviamente quer ir para o inferno, sim ou não? Ninguém quer. Até quem não é cristão, até quem não conhece a Deus, se você falar para ele: você quer ir para o inferno? Claro que não. Mas por que a gente não quer ir para o inferno? A gente não quer ir para o inferno porque a gente tem medo do sofrimento, ou a gente não quer ir para o inferno porque a gente quer estar com o Pai? Se você não quer ir para o inferno porque você tem medo do sofrimento eterno, na verdade você não ama o Pai, você ama a si mesmo, porque você está preocupado com o seu sofrimento. Agora, se eu olho e falo: eu quero ir para o céu, porque é lá que está o meu Jesus, e eu vou passar a eternidade com Ele, aí você entendeu verdadeiramente o que é o Evangelho. Aí você entendeu verdadeiramente o que é relação com o Pai, está relacionado com o Pai. Ambos errados, ambos perdidos, ambos pecadores. Isso é muito difícil, porque quando você olha para alguém que tem um coração do irmão mais velho, ele está cego, mas tão cego aquilo que ele faz, que é até difícil ele olhar para dentro dele e descobrir que ele está pecando. Porque se você chega para uma pessoa, vamos lá, vou dar um exemplo aqui, eu chego para o Gui e falo: Gui, você está em pecado. A ele: tá maluco, eu vivo aqui na igreja, eu abençoo a vida de várias pessoas, eu sou pastor de uma rede, eu toco aqui, eu amo a minha esposa, eu trato bem a minha família, eu faço tudo certo. Como que você diz que eu estou em pecado? Como que você ousa dizer que eu estou pecando? Então, para o irmão mais velho, não é o caso do Gui, tá? Mas para o irmão mais velho é muito difícil ele conseguir enxergar que ele está vivendo uma vida de pecado, mesmo fazendo tudo o que ele deveria fazer como cristão. Então, uma pessoa ela pode estar completamente perdida espiritualmente, tanto aquele que não faz nada e só peca, quanto aquele que faz tudo e está dentro da igreja. Só que para o irmão mais velho é muito mais difícil enxergar isso. É muito mais difícil ele conseguir ver isso. O pecado, acima de qualquer coisa, é não desejar o Pai acima de todas as coisas. E o que nós fazemos agora? Essa é a minha pergunta para você. O que nós fazemos quando eu me deparo com o meu coração em uma dessas situações? E eu tenho certeza, assim como eu, você também, talvez você é completamente um irmão mais velho, talvez você é completamente um irmão mais novo e não se acha digno. Talvez você é alguém que está de um lado para o outro. Um dia você acha que você é digno porque você faz coisas maravilhosas, no outro dia você acha que não é nada. Como que nós resolvemos esse problema do nosso coração? Na parábola, Jesus, ele começa a dizer sobre como isso deve ser feito. A primeira coisa que acontece quando o irmão mais novo tem noção de que ele está perdido, o que ele faz? Ele retorna para a casa do pai.
E quando ele retorna para a casa do pai, o pai corre em direção a ele, cheio de amor e cheio de compaixão. O irmão mais velho está lá fora na varanda irritado. O pai sai da festa e vai ao encontro dele, porque o coração dele está cheio de amor e compaixão. A primeira coisa que nós devemos fazer quando nós encontramos nessa situação é entender que existe um pai que te ama. É entender que existe um pai que está querendo te encontrar nesse momento. É entender que existe um pai, assim como diz a parábola, que aquele irmão mais novo, ele não se achou, ele foi achado. É entender que existe hoje um Deus que está querendo achar o seu coração, e está correndo em sua direção. Não importa se você é um irmão mais novo ou um irmão mais velho, se você não se acha digno, ou você se acha, ou melhor, Deus está correndo em direção ao seu coração. Ele quer te encontrar hoje, Ele quer te alcançar hoje. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é entender que todos nós estamos perdidos. Não importa quem você seja, não importa qual coração seja o seu, você está perdido, assim como o irmão mais novo, o irmão mais velho, e todos merecem ser encontrados por Deus. Mas, se a gente olha para a história, o irmão mais novo, ele vai para longe, para uma terra distante, gasta tudo. O irmão mais velho deveria ter tido a postura que o irmão mais velho tem. O irmão mais velho, ele deveria ter olhado para aquela situação, ter virado para o pai e falar: pai, ó, deixa comigo. Eu vou lá encontrar o meu irmão mais novo. Onde ele estiver, qualquer país que ele esteja, qual região que ele esteja, deixa comigo. O tempo que demorar, eu vou encontrar ele e achar e trazer ele de volta para mim. E ó, eu sei que ele vai ser trazido de volta e ele vai ter que colocar de volta na família, e eu vou ter que dividir a herança com ele, não importa. Eu pago o preço que for para trazer o meu irmão de volta. Essa deveria ter sido a postura do irmão mais velho. Essa deveria ter sido a postura de ir ao encontro do irmão mais novo e pagar o preço necessário. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque quando a gente olha para a história do irmão mais novo, a gente fala: poxa, ele foi perdoado e não teve nenhum custo por isso. Ele fez tantas coisas erradas e gastou a herança do pai e não custou nada. Quando nós olhamos para o perdão, nós percebemos que ele foi entregue para nós de graça. Nós que recebemos o perdão, ele foi entregue de graça, e nós não precisamos pagar nada por isso. Mas aquele que entregou o perdão, ele precisa pagar isso. O irmão mais velho, ele pagou a parte da herança dele para que o irmão mais novo fosse de volta para a família. Então aquele que recebe o perdão não paga por nada, mas aquele que perdoa, ele paga um alto preço por isso. Quem cometeu o mal, o perdão é gratuito e merecido, mas sempre para aquele que oferece, ele paga algo. E o interessante é que a nossa história é um pouco diferente. Na nossa história, nós temos o irmão mais novo e o irmão mais velho, que somos nós. Mas na nossa história, nós temos o verdadeiro irmão mais velho, que não é o irmão mais velho da história. Na nossa história, nós temos alguém que não foi para uma terra distante para nos resgatar, mas alguém que desceu do céu até a terra para alcançar o nosso coração. Na nossa história, nós temos um irmão que não pagou uma dívida finita de dinheiro para que a gente fosse de volta para a família. Nós temos um irmão que pagou com a própria vida para que eu e você fôssemos filhos de novo do Pai. Na nossa história, nosso irmão mais velho nos alcançou. Na nossa história, nosso irmão abriu mão da glória eterna para vir até nós. Na nossa história, ele deu o sangue dele para que hoje você e eu fôssemos chamados de filhos e filhas de Deus. Essa é a nossa história. Quando nós lemos lá em Romanos 8:29, pois aqueles que de antemão conheceu também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O nosso verdadeiro irmão mais velho é Jesus Cristo, que nos salvou, nos resgatou, veio ao nosso encontro, assim como o pai daquela história, e nos trouxe de volta e pagou uma dívida imensa com a própria vida para que a gente fosse filho novamente. Esse é o nosso irmão mais velho. Na cruz, Jesus perdeu a dignidade para que pudéssemos ter dignidade de novo. Na cruz, ele foi tratado como bandido e humilhado para que nós voltássemos para a família. E na história que Jesus contou, no final tem um banquete, uma grande festa. E sabe o que é legal? Que na minha história e na sua história também haverá um grande banquete. Na nossa história,
Esse banquete está descrito lá em Apocalipse. Sabe quando? Quando o Cordeiro encontra a noiva dele e há uma grande festa de casamento. Onde eu e você encontramos com o Cordeiro, onde Ele nos resgatou e nos trouxe de volta para o Pai. E nós temos um grande banquete, podemos nos alegrar, porque nós fomos recebidos de volta na casa do Pai como filhos do Pai. Nós estaremos juntos, num banquete onde não há sofrimento, no banquete onde não há choro, não há guerra, não há lágrima, não há dor, não há morte, não há luto. Um banquete onde nós vamos estar na casa do Pai, ceando com o Pai, com os nossos irmãos e com aquele irmão mais velho que nos resgatou. Veio do céu e alcançou nosso coração e nos levou de volta para a família. Lá em Isaías 25, 6, 9, nós lemos: neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto, retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse: naquele dia dirão: esse é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor que nós confiamos nele, exultemo-nos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Na nossa história nós temos esse irmão mais velho, e na nossa história nós temos o banquete com o Pai. Mas na nossa história nós estamos perdidos e pecadores e fomos resgatados, encontrados por Ele. Mas não é sobre seguir regras. Nós seguimos regras porque nós amamos ao Pai. Nós fazemos as coisas porque nós amamos ao Pai. Eu quero ler, eu quero orar, eu quero jejuar, eu quero viver uma vida para Deus, porque Ele me alcançou primeiro. Eu recebi do amor dEle primeiro. E quando eu me encontrei com esse amor, isso constrangeu todo o meu coração, que não tem como eu não responder a esse amor. Como eu vou dizer para um Deus Pai que me ama e me alcançou não, quando Ele me pedir algo para eu fazer ou algo que eu preciso mudar? Como a minha resposta vai poder ser não, se eu olho para o grande amor imerecido? Porque quando nós olhamos para o irmão mais novo, ele reconhece que ele não era digno, mas o irmão mais velho, ele só queria apontar o dedo na cara do Pai e falar: o Senhor me deve uma bênção. Mas na verdade eu e você, o que a gente merecia era destruição eterna, independente de qual seja o nosso coração. Mas por causa de Jesus, nosso filho mais velho, nós podemos olhar para o final da história e ceiar com o Cordeiro como noiva, encontrando Ele, vivendo uma família eternamente. A pergunta que eu faço para você é a mesma pergunta do início: se Jesus voltasse agora, ou você morresse agora, você seria salvo ou não? A grande resposta que nós temos que dar: sim. Aí eu pergunto: por quê? Aí você responde: porque Jesus me alcançou e é só isso que eu preciso. Porque Jesus me resgatou e é só isso que eu preciso. Porque eu continuo sendo indigno, eu continuo sendo pecador, eu continuo sendo alguém depravado, e os desejos do meu coração me inclinam para coisas pecaminosas. Mas apesar disso, Ele trocou de lugar comigo, viveu a vida que eu deveria viver, e hoje Deus olha para mim e vê o Filho dele, porque eu fui chamado de volta para o lar. Quero que você fique de pé no seu coração, ou no seu lugar. Você pode ficar de pé no seu coração também, que é uma postura do seu emocional. Mas eu quero fazer um convite para você. Eu não quero convidar você que se identificou com o irmão mais velho, porque a minha oração para a sua vida é que as escamas dos seus olhos caiam e você veja que talvez você esteja tão perdido, tão pecador do que qualquer um outro, e você às vezes se sente superior, mas eu queria que Deus derramasse perdão sobre o seu coração e você entendesse que aquilo que nós fazemos é por causa do amor do Pai. Mas eu quero fazer um convite para você que se identificou com o irmão mais novo, você que não se sente digno, você que diz que ainda não está pronto. Quantas vezes eu fui evangelizar alguém e a pessoa fala assim: eu preciso melhorar um pouquinho antes de ir para a igreja. Não, entenda, você nunca vai melhorar. Você sempre vai ser uma pessoa safada que faz coisa errada. Você não vai melhorar. Então não tem a ver com comportamento, tem a ver com o que Jesus quer fazer. Eu não posso sujar a Deus com a minha sujeira, mas Ele pode me limpar com a sua santidade.
Eu não posso sujar a Deus com meus pecados, mas Ele pode me transformar através daquilo que o Filho dele já fez. Então eu quero convidar você que se sente indigno, que você não se acha suficiente, para você vir até aqui na frente e nós nos encontrarmos como irmãos mais novos e podemos orar juntos, para que Deus derrame o amor dele e você tenha um encontro verdadeiro com Ele essa noite. Pode sair do seu lugar, pode vir até aqui à frente, nós vamos orar. Se tem alguém do seu PGM que talvez está aí no lugar, seja usado por Deus para trazer ele aqui para frente também, para a gente poder orar juntos. Esse passo que você deu para estar aqui na frente não é um aval para que você continue pecando, ok? Não é um aval para você continuar vivendo a vida que você tinha antes, não é isso. Nós estamos aqui na frente dizendo: Deus, eu acho no meu coração esse sentimento de que eu não sou digno por causa do que eu fiz, do meu histórico de vida. Nós estamos aqui na frente para todos nós recebermos o amor do Pai, porque assim como nós lemos na história, Ele está correndo em direção ao seu coração, e tudo que Ele mais deseja é ter um relacionamento com você, tudo que Ele mais deseja é encontrar você, estar junto com você. Eu vou orar aqui, eu queria que você que está aqui na frente prestasse atenção e orasse repetindo a oração que eu vou fazer, amém? Então repita a oração que eu vou fazer. Deus, eu me coloco diante do Senhor, eu entrego a minha vida diante do Senhor. Eu quero dizer que agora o meu coração pertence ao Senhor. Eu peço perdão pelos pecados que eu cometi. E nesse momento, eu quero dizer para o Senhor que eu quero encontrar a Ti, que eu quero ter um relacionamento com o Senhor, que eu quero que o Seu amor se derrame sobre a minha vida, que eu quero sentir esse amor e ser abraçado por esse amor, para que eu possa viver, não achando que eu mereço algo, mas um relacionamento com o Senhor, porque o Seu Filho já fez tudo o que precisava fazer. Em nome de Jesus, amém. Você pode ficar de pé no seu lugar. Queria que a igreja aplaudisse ao Senhor por isso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos finalizando o culto. Eu oro para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Talvez você vai se lembrar dessa mensagem, e oro mesmo para que Ele incomode o seu coração, e para que a gente tenha uma comunidade, uma igreja de irmãos, não de irmãos mais velhos ou mais novos, mas irmãos que foram alcançados pelo verdadeiro irmão mais velho. E entenda quem nós somos, e não tem a ver com seguir regras. Nós seguimos regras porque nós amamos a Ele. Nós fazemos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, obrigado por esse culto, obrigado por esse momento. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, que a paz esteja sobre a nossa vida, que cada um aqui tenha essa palavra sobre o coração, e durante a semana o Senhor nos lembre daquilo que o Seu Filho fez em nós, para que a gente possa viver uma vida de relacionamento com o Senhor, não porque merecemos, mas porque o Senhor morreu por nós e nos alcançou, e é graça e perdão que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém.